Vamos tentar fazer um negócio aqui. Recebeu o pessoal lá, mas não veio ninguém. Um minuto, deixa eu dar um minuto. Peraí, né? Bom dia, senhores. Eu esperava muito mais pessoas. Nós tivemos em torno de 180 pessoas inscritas e temos em torno de umas 15 aqui, mas vamos tocar. O seminário é o segundo seminário nosso. O primeiro foi em 2014 na Lesp. E o Yuri, que é um membro do GT, sugeriu que fizéssemos a cada 2 anos com uma tentativa de formação aos sócio-educadores da Fundação Casa e os nossos parceiros que trabalham com a gente. Daí surgiu esse segundo seminário, né? Então eu vou chamar alguns colegas que são doutores e mestres para comprar a mesa, que tem trabalho nessa área ou se relaciona com essa área, que é o nosso público atuante, que são os adolescentes da instituição. Primeiramente, a Valéria, mestranda da Unifesp. Segundo, o Alex Pessoa, doutor pela UNOeste, é isso? E terceiro, Marcos, doutor pela PUC. Você pode voltar para lá, porque se você acha que vai atrapalhar, só uma questão de logística. Não, eu falo assim, já me apresentou, todo mundo já me viu. Aí eu sento lá de novo, e aí que eu vou falar só para não ficar, acho que vai atrapalhar. Pra não ficar na mesa. Pra não compor a mesa. Só eu já tô aqui, agora eu volto para trás. Só para não. Já sabe quem sou eu. Bom, nós temos 3 apoios ao este evento. Um é a Proesp, que cedeu espaço. A gente agradece o espaço que a Proesp cedeu. O evento ia ser na sede, só que como tem outro evento da Cutilá, não cederam este espaço. O outro apoiador é o sindicato, que nós temos o representante Aldo, que é o presidente da instituição, que ele vai vir falar. E o terceiro que eu coloquei, que é a Profesp, que é uma associação de professores e filósofos, por 2 motivos. Primeiro, que um dos palestrantes é da associação e um dos organizadores também é da associação. E nós divulgamos também para os professores. Inclusive, o presidente da instituição está aqui presente, que é o Chico Greter, desde 2014, né? 2015 está na gestão. Bom, agora com vocês o áudio. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer a presença de todos e dizer ao Yuri, ao Diego, a Gessita, que não desanime não, que é isso mesmo, pessoal. Hoje as pessoas são mais no Face, no WhatsApp, do que aparecer pessoalmente, né? E eu acho que nós estamos caminhando para o fundo do poço. Quem sabe o povo vai acordar mais para frente. Mas nós não podemos desanimar. Em todos os atos, em todas as situações são assim. O povo está participando muito pouco. Eu queria lembrar a nossa companheira Helena, que foi a que teve a ideia de fundar o GT da Pedagogia. Infelizmente ela não está por aqui. Aliás, a Helena ela é uma boa plantadora de sementes. Infelizmente ela é muito ocupada, ela não consegue acompanhar tudo. Mas ela ajudou nós a semear também o CONAS, o Conselho Nacional da Socioeducação, que estamos em 15 estados. Nós somos
somos um dos 4 conselheiros do Estado, do país. E aí, com licença, ficar aqui para aparecer o pessoal. E aí a gente participa já há quase 2 anos, né? E podemos, no CONASE, levar muita coisa da socioeducação nessas reuniões que a gente faz cada 2, 3 meses em cada estado. Queria colocar também que seria muito importante, dentre os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Casa, que surgissem mais GTs, GT de cada setor, que nós, quem sabe, aí conseguiríamos multiplicar um pouquinho mais, um ajudando o outro. Porque sabemos que a socioeducação, só com o psicossocial, não vai conseguir. Só com os educacionais não vai conseguir. Só com o pátio, nós do pátio não vamos tocar. Então a socioeducação é um conjunto de equipes. Ela só vai funcionar se esse conjunto se unir e conseguir chegar num ponto. Então, nós precisamos o quê? A união da pedagogia, psicossocial, do socioeducativo, do apoio socioeducativo do pátio, dos motoristas, dos operacionais, enfim, de todos os setores, que senão nós não vamos conseguir tocar. E eu costumo sempre dizer, nós todos só vamos ter valor para a sociedade quando nós conseguirmos realmente recuperar adolescente em conflito com a lei. E aí a gente tem algum desabafo para fazer, vocês não têm o dom da palavra, mas fica difícil a gente se afirmar, por isso que eu estou dizendo para o Diego, para o Yuri, para a Jessita, não desanime. Nós não podemos desanimar. É meio desanimador quando você está lá em Brasília, está falando para os senadores, falando para os deputados e falando do nosso Estado. Aí você diz, o nosso governador empurra nossas crianças para o crime. E aí você ouve, em seguida, o tempo lá era curto, o deputado tinha que sair porque tinha votação importante para fazer, eu sabia do detalhe do tempo. Aí você ouve um Chico Bala, senão que o cara Bala vai lá, como é que o cara fala nossas crianças? É difícil, porque desanimador muitas vezes, porque aí depois você pega no teu estado, quando eu falei que eu estava falando do Brasil para os outros políticos, mostrando o que é o nosso estado, que é o pior da nação. Aí você fala, nossas crianças, filhos das nossas famílias do estado de São Paulo. E eu não disse em nenhum momento que nós cuidamos de criança. Para qualquer louco, criança é até 12 anos, certo? Nós cuidamos de adolescentes em conflito com a lei. Então é difícil quando você pega alguém e vem criticar, né? Pessoas, dirigentes sindicais, chega e fala, fulano falou isso, fulano falou aquilo, como crianças. Poxa, eu achava que esse pessoal tudo, e aí falta preparação, né, de todos, de muitos, que sabia que criança é até 12 anos. E nós, a Fundação Casa, cuidamos de adolescentes de conflito com a lei que é acima de 12 anos. Então, para qualquer pessoa, devia ter entendido a forma de falar. Então, essas coisas desanimam a gente. Mas eu não vou desanimar nunca. Nós vamos estar na luta sempre. Quero novamente agradecer a vocês por essa organização e dizer que o sindicato, enquanto a nossa gestão, nós estaremos sempre apoiando, porque a gente acredita nisso, que a socioeducação não é só um setor.
A socioeducação é um conjunto e nós precisamos de todos os segmentos da Fundação para nós chegarmos no ponto de conseguir devolver para a sociedade os adolescentes em conflito com a lei. Obrigado a todos. Desejo que todos tenham um bom evento e contem conosco sempre que precisarem. Obrigado. Bom, Aldo, obrigado. Só enfatizando então essa necessidade de formação e o evento é exatamente isso, uma formação. A gente divulgou amplamente desde julho, vem divulgando. E vamos lá, primeira palestrante é a Valéria. Todo seu, Valéria. Desculpa, a gente dividiu por palestrante 30 minutos, em torno de 20 para questões da plateia, tá? Então ela vai expor, aí depois de ela expor, a gente vai abrir espaço para perguntas, tá? Tudo bem? Bom dia a todos. Meu nome é Valéria, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em educação da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, do campus de Guarulhos. O campus de Guarulhos ele é um campus novo, né? E faz parte dele toda a área de humanidades da Unifesp. Então, os cursos de lá são todos de humanas e a pós-graduação em humanas também é nova. Então, eu sou da segunda turma, né, do mestrado. A primeira turma se formou agora. E aí eu trago para vocês um pouco do meu projeto, que eu iniciei há 2 anos atrás. Um projeto de pesquisa que ele foi usado porque eu faço parte da Fundação Casa. Eu sou pedagoga e eu senti a necessidade de pesquisar a escola, a relação do adolescente com a escola dentro da medida de internação. E eu vi que não era... É um tema que não é muito conhecido, é um tema que não é muito abordado, é um tema que talvez não seja valorizado. E o meu trabalho na Fundação Casa, há 6 anos, meu trabalho há 6 anos, foi fazendo com que eu tivesse esse interesse por pesquisar essa área. Então, é um desafio para mim, por estar pesquisando o meu próprio ambiente de trabalho, então tem que ter um certo distanciamento, né, para ter um olhar enquanto pesquisador e não enquanto funcionária da Fundação Casa, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E esses 2 anos tem sido para mim um grande aprendizado, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa experiência. E a pesquisa ainda não está concluída, então eu tenho alguns resultados preliminares, ainda estou fazendo uma análise dos dados e eu vou passar um pouquinho do passo a passo de como é que foi para vocês. O título do meu trabalho é o sentido do trabalho escolar para o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas de internação. Então eu faço esse recorte, né, nesse mundo da medida socioeducativa, não é o meio aberto que me interessa, é especificamente a internação. E dentro da internação, o sentido do trabalho que se desenvolve lá dentro da escola para os adolescentes que estão internados, né? O objetivo do meu trabalho é trazer à tona essa relação, né, do aluno com a escola dentro da fundação e do que significa isso para ele. Como eu falei, o que me incentivou a partir para essa pesquisa, primeiramente a minha experiência profissional como pedagoga na Fundação Casa, e então a possibilidade de trazer à tona esse diálogo, né? Esse universo da escola dentro da fundação, que muitas vezes é desconhecido, sabe-se, pesquisa-se muito sobre escola, mas ainda no ambiente socioeducativo são bem escassos os trabalhos. Em relação aos trabalhos que existem, há um número
considerável até em meio aberto, na LI, na verdade, assistirei em prestação de serviço da comunidade, porque o acesso aos meninos é mais fácil. A internação por si só já tem uma dificuldade de você conseguir entrar, né? Falando um pouquinho sobre o meu projeto, eu fiz um projeto, passei por todo um processo seletivo na Fundação Casa, na Unifesp, e a partir daí eu tinha uma ideia meio que geral de pesquisar a escola no ambiente socioeducativo, mas o que isso não estava claro. E aí, a partir das disciplinas que eu fui fazendo no mestrado, das orientações, a gente foi focando para essa questão do sentido do trabalho escolar. Eu realizei um levantamento de teses e dissertações, é um dos primeiros passos que a gente faz quando ingressa, para ver como que o tema, como que está sendo debatido, né, no meio acadêmico. E eu encontrei, à época, né, 184 registros nas mais diversas áreas, tendo uma grande concentração na área da psicologia, alguns na área do direito, na área da educação tinha, mas especificamente tratando da escola, da internação, 2 trabalhos. Então, eram mais trabalhos na área de educação em LA e PSC. E esse levantamento ele me permitiu ir delineando um pouco, né, o que eu queria pesquisar, já que tem algumas pessoas que pesquisam. E eu cheguei a uma questão central, né, de qual é o sentido do trabalho escolar desenvolvido na Fundação Casa para os adolescentes que cumprem a medida. E a partir dessa questão, a gente desdobra em outras questões secundárias, né, que vão falar a respeito às trajetórias escolares, né? E aí uma outra pergunta é como são as trajetórias escolares vivenciadas por estes jovens. Não dá para a gente negar a trajetória que esses meninos têm de vida, né, de relação com a escola. Mais para frente eu vou mostrar alguns dados. São trajetórias aí permeadas por situações de expulsão, de total exclusão, né, assim, do ambiente escolar, de abandono, trajetórias bem fragilizadas. E ainda no meu trabalho, como que é a relação que esses meninos estabelecem com a escola, com o saber, né, com o conhecimento, com os professores, como que se desenvolve essa relação. E por fim, né, uma questão que norteia muito o meu trabalho é se existe uma relação utilitarista dentro ali da fundação, né? Porque frequentar a escola é uma obrigatoriedade e ali dentro pesa muito. Para quem é da fundação, vocês sabem como que tem um peso em relação ao relatório conclusivo. A desinternação desses meninos depende muito da frequência deles, não só da frequência, né, mas da participação na escola e em oficinas culturais, enfim, é um dos pilares da internação, né, do devido cumprimento da internação. Então, o principal objetivo, né, desse meu trabalho é compreender o sentido, né, desse trabalho desenvolvido na Fundação Casa, na escola, né, para os meninos. Né, não é para o funcionário da pedagogia, não é para o funcionário do pátio, não é para o professor, mas eu me desdobro em ouvir os meninos, em tentar entender um pouco sobre a relação deles com a escola, né, sobre o sentido daquela prática ali, e não é só ali, porque o meu trabalho acabou se desdobrando, como eu falei, na questão das trajetórias. A escola não é só ali, tem toda uma vivência que os trouxe até a fundação, que eles também foram escolarizados. Então, a questão das trajetórias, das relações que eles estabelecem com a escola vão permear o tempo inteiro o trabalho. Eu parto de uma hipótese que, pelo fato do meu trabalho lá dentro, de que a relação com a escola está muito pautada numa relação utilitarista, uma relação em que depende da desinternação dele, depende dele ir para a escola, dele frequentar a escola. Então, se estabelece uma relação ali de que eu preciso ir embora, eu preciso frequentar a escola, né? E aí o meu trabalho ele vem trazer outras coisas, né? Ele aponta que tem isso sim, mas para
frente eu confirmo. Mas para além disso tem outras coisas que interferem, né, nesse olhar do adolescente para a escola. Eu fiz uma pesquisa que eu adoto uma abordagem qualitativa. Eu pesquisei 6 adolescentes. Né? Quando se fala de abordagem qualitativa, a gente preza pela qualidade do trabalho. Né? O universo da Fundação tem dezenas, centenas de meninos, mas não. Eu procurei pesquisar 6 adolescentes, e dentro do que esses meninos puderam contribuir, dentro das informações que eles trouxeram, estou conseguindo fazer o meu trabalho, né? Mas com base numa visão desses 6 adolescentes. A coleta de dados eu fiz entrevistas semi-estruturadas, né? Eu tinha um roteiro, ia seguindo com eles e também surgindo outras coisas, nada impediu da gente tratar também de outras coisas. O campo de pesquisa foi um centro de internação aqui da capital, né? Eu fiz a pesquisa em um centro de internação. E para análise dos dados coletados, eu vou usar um referencial teórico de 2 autores, Perrenoud, quando ele fala de sentido do trabalho escolar e também de ofício de aluno, e o Charlot em relação das relações com o saber. Né? Então, depois eu falo um pouquinho. Agora, contando um pouquinho do meu trajeto, né, da minha maratona, por se tratar de uma pesquisa que envolve pessoa, né, como a gente fala, a gente já precisa de uma série de autorizações do Comitê de Ética, né, e além de tudo, além de tratar de ser uma pesquisa que envolve pessoas, são adolescentes. E adolescentes que estão privados de liberdade. Então, se para pesquisar um adolescente eu já precisaria da autorização dos pais, né, se fosse aqui fora, lá ainda eu precisei de autorização da Fundação, de autorização judicial e por fim, de um parecer do Comitê de Ética. Então, foi uma maratona muito grande, porque eu tenho 2 anos de prazo no mestrado, já estava com quase 1 ano e meio, e eu não tinha tido ainda a última autorização para conseguir chegar e conversar com os meninos e conseguir meus dados para fazer a pesquisa. Então, eu comecei protocolando meu projeto na Fundação Casa, na Escola de Formação e Capacitação, em julho do ano passado. Em outubro, eu tive um parecer, em agosto, eu tive um parecer negativo, dizendo que não tinha sido autorizado. Eu questionei o porquê e um dos motivos foi que eu utilizaria gravador de voz gravador de áudio, né, dentro de um centro de internação, isso é proibido judicialmente, enfim. Outro motivo foi que eu tiraria os alunos da escola formal e atrapalharia a rotina pedagógica. Aí eu não desisti aí, né, porque foi um dos motivos que eu poderia ter parado. Readequei o projeto, eu levo caderno de campo e eu levo caneta. E eu indico uma outra unidade em que a escola formal seja um período da tarde, que eu possa entrevistar os meninos de manhã, pois eu sei que de manhã eles têm algum tempo livre, eles não ficam todo o período da manhã em curso, em oficina, e eu trabalho lá, eu sei. Enfim. E aí readequei o projeto, reenviei para uma nova submissão. Finalzinho de outubro saiu parecer favorável, não tinha mais motivo para não liberar. E aí, em outubro, eu precisava agora de uma autorização judicial. Protocolei no DEISE em novembro, em janeiro saiu. Eu havia pensado em fazer a coleta de dados em janeiro, nas minhas férias. Só que a autorização do DEISE acabou saindo no finzinho, na última semana de férias, então eu tinha que fazer a partir de fevereiro. E aí eu tive um outro problema de ordem burocrática aí em relação ao meu horário como funcionário da Fundação. Então eu não podia fazer em qualquer dia, fazer em qualquer horário, porque eu trabalhava das 10 às 19.
Eu tive autorização durante toda a realização da minha pesquisa para fazer as disciplinas e cursar na Unifesp das 8 da manhã ao meio-dia, e eu entrava na fundação da 1 às 10. Então, os dias que eu tinha aula, a fundação me autorizou a fazer essa dinâmica. Então, eu trabalhei 40 horas durante o tempo inteiro do meu mestrado. Estudava de manhã e fazia o meu horário à parte. Eu solicitei uma autorização, então, para a fundação para fazer a pesquisa de campo todas as sextas-feiras do mês de fevereiro e março. E eu não tive essa autorização, mesmo já estando há 1 ano e meio fazendo as disciplinas nesse horário diferenciado. Eu tive que me adequar e fazer essa pesquisa de campo das 8 da manhã às 9h30, que era o horário que eu tinha disponível, que não ia atrapalhar a rotina do meu centro, nem a rotina do outro centro que eu iria pesquisar. E por fim, para eu conseguir fazer isso, que nesse meio tempo o meu projeto ele foi barrado, eu cheguei a começar a coleta de dados nas minhas férias, mas depois eu não tive mais autorização para continuar por conta desse entrave de horários. E eu fui conseguir, no dia 1º de abril, uma autorização final da fundação para fazer das 8h30, das 8 às 9h30 da manhã, nos dias que eu quisesse. Se eu não podia entrar com o gravador, então eu precisava entrar, conversar com os meninos, registrar, retornar, repassar, retornar. Então foi mais uma maratona para a coleta de dados. E por fim eu consegui, né? Então eu queria deixar aqui bem claro essa dificuldade, né? Que mesmo fazendo parte do quadro da fundação, mesmo sendo uma pesquisa que está interessada na escola, meu objetivo não é pesquisar outras coisas que a fundação, não sei, talvez tenha algum receio. Meu objetivo é tratar da relação do aluno com a escola. E se para tratar da relação do aluno com a escola eu passei por toda essa dificuldade, é uma coisa que a gente fica com um aprendizado para refletir, né? Para a gente refletir, e para os colegas que pensarem em fazer esse tipo de pesquisa, assim, que já saibam a dificuldade que é, né? Uma dificuldade muito, muito grande. Isso me desanimou muito. Hoje eu estou aqui, né? Hoje eu tenho os meus dados, estou terminando a escrita da dissertação, mas assim, em alguns momentos eu cheguei a desanimar, pensei em desistir por conta dessa burocratização aí do acesso aos meninos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o local onde eu fiz a pesquisa, o campo. É um centro de internação localizado na capital, um dos complexos aqui da capital. O centro ele atende aproximadamente 60 meninos. Esse centro ele tem uma divisão em 2 partes, uma que é a inicial e a progressão. Então, a inicial é quando os meninos chegam, eles vão progredindo e vão para um outro módulo. Então, cada módulo atende cerca de 30 meninos. São todos reincidentes, né, na medida de internação, reincidentes graves e gravíssimos. Então, não é a primeira passagem, é a segunda, de segunda para lá. Eu entrevistei os meninos que estavam no módulo da progressão, porque a escola era no período da tarde, eles de manhã estavam disponíveis, e aí eu conseguia adequar a minha agenda com a deles, sem prejudicar o andamento das atividades na unidade. Aí um pouquinho da agenda deles. Os meninos de manhã têm as oficinas culturais e os cursos de qualificação profissional e atividades esportivas, né? Os cursos e as oficinas são ministrados por ONGs, que são parceiras, e as atividades esportivas por profissionais de educação física que são concursados pela Fundação Casa, assim como nós, os pedagogos e agentes educacionais. No período da tarde, então, nesse centro de internação tem a escola formal. No período da noite tem atividades também de educação física e o programa de assistência religiosa, que é promovido por voluntários de diversas denominações.
e não é obrigatório também, os meninos participa quem quer. Dos 6 adolescentes que eu entrevistei, eu mesclei de acordo com a escolaridade deles, com a escolaridade oferecida no centro. Então, para vocês entenderem um pouquinho quem não é da fundação, as salas, as turmas lá são muito seriadas. O ciclo 1 compreende do 2º ao 5º ano, o ciclo 2 do 6º ao 9º, e o ensino médio compreende as 3 séries, né, de 1ª a 3ª série. Entrevistei um menino do ciclo 1, 3 do ciclo 2, um de ensino médio, e tinha um adolescente que era concluinte. Então, não fazia parte a princípio dos meus planos, eu nem imaginaria que lá teria um concluinte. E conversando com a coordenadora pedagógica, ela falou: Valéria, ele está disponível, se você quiser conversar com ele, pode até te ajudar, porque aí contempla toda a escolarização prevista na Fundação Casa. E foi o que eu acabei fazendo. Eu conversei com os 6 meninos assim distribuídos. Eu coloquei aqui a identificação como A1, adolescente 1, A2, 3, 4 até o 6, e o número de passagens. O primeiro menino que eu entrevistei tinha 2 passagens pela medida de internação, o segundo também, o terceiro já com 3 passagens, aí o quarto 2 passagens, o quinto 3 passagens também, e o sexto 2 passagens. Lembrando então que é uma casa de reincidentes. Dos resultados que eu começo a verificar, né, a partir do primeiro momento que eu analiso os dados, a primeira coisa é essa relação truncada com a escola, que aponta para uma defasagem séria muito grande. Então, você vê um adolescente de 18 anos no 5º ano do ensino fundamental, outro de 19 anos no 8º, um outro de 18 no 8º ano, um de 19 anos na 3ª série do ensino médio, um de 18 no 9º ano e o concluinte de 18. Então, só aí a gente já percebe um pouco desse universo, né, da questão da defasagem deles. E isso é uma constante na Fundação. Eu trago os dados aqui dos 6, mas eu trabalho numa unidade de internação e a gente tem praticamente essa distribuição aí, né, em relação à defasagem. E são trajetórias, como eu falei no começo, permeadas aí por abandono. Dos 6 meninos entrevistados, 4 tinham abandono. 4 tinham reprovações, 3 tinham situações de expulsão. Então, a gente pensa que não, mas as escolas excluem, né? Essa questão aí da expulsão, né? Então, isso marca muito as entrevistas com os meninos, as situações que eles trazem, o tempo inteiro permeadas por, até mais por lembranças negativas do que por positivas. Em relação aos arranjos familiares, né, também das informações que eles me trouxeram, 5 famílias são monoparentais. Então, em que a mãe ou o pai, 4 eram a responsável pelo lar, uma o pai. Então, os dados apontam também para essa realidade, né, das famílias que são organizadas pela mãe, ou no caso de um deles, pelo pai. E essa ausência do pai na trajetória de vida deles. Em relação à ocupação das famílias, dos responsáveis, né, também em relação à escolaridade, a gente vê baixa escolaridade também. E ocupações também.
E em relação ao questionamento que eu fazia sobre a importância da escola para eles ali e da relação com a medida socioeducativa, essa aqui eu gostaria até de ler um pouquinho com vocês, talvez fique meio bastante, mas... O adolescente 5, ele fala que a escola é um corre para você ir embora. Se você quer ir embora, tem que passar pela escola. O segundo, para ir à escola, senhora, ajuda, é o que o juiz quer. Para ir embora, perdão. Para mim não importa, é que ajuda a ir embora. Está muito ligado ao relatório, mas para ir embora mesmo. Tem moleque que vai para a escola só para subir o conclusivo. Vou à escola para aprender e para subir o conclusivo. Se eu não for, não vou embora. Eu até vou embora, mas vou demorar. Não tem muita importância. Aí, quando eu perguntei, aí no segundo dia que eu voltei lá, que a gente estava revisando, né? Aí eu falei sem pensar. Aqui teve, pode ajudar lá fora, mas também ligado a essa coisa de ir embora. Tá bom. Então, esses primeiros trechinhos, eles confirmam aquela minha hipótese lá de que a relação que eles estabelecem está sim relacionada ao relatório conclusivo, à desinternação, ao fato de quererem ir embora. Né? Mas, para além disso, tem outras coisas. Um fato que é muito interessante, é legal até para a gente que trabalha na fundação, é que se estabelece, por pior que seja, você está privado de liberdade, é uma instituição dentro da outra, o menino está dentro de uma escola, já é uma instituição por si só, e dentro de uma outra, que é a fundação, no caso, está duplamente institucionalizado. E eles referem que essa relação com a escola, dentro da medida de informação, da medida de internação, de alguma forma é positiva. Isso se dá de que maneira? Aparece na relação professor-aluno. Então, eu vou ler também os trechinhos para a gente ver. Lá fora, eles não ligam muito para nós. Aqui fazem de tudo para a gente aprender. Dá para a gente estabelecer uma relação mais próxima. São mais próximos, conseguem fazer melhor. Os professores se sentem mais seguros, têm segurança na porta. Colocam-se no lugar deles, né? Criam um sentimento por dó. Depois, todos os 6 meninos, eles unânimes, né, dizem que a relação é mais significativa. E eles falam assim da questão da atenção. O professor ele dá uma atenção maior e que são menos alunos em sala de aula. Então isso interfere diretamente na qualidade do ensino. Então, se por um lado a escola ela marca por essa questão de ser utilitarista, né, de ter uma relação utilitarista, tem uma outra relação para além disso e que parece positiva, né, da maneira que eles estabelecem como professor e da maneira que eles passam a significar a escola. Eu não estou com os dados aqui, mas eu tenho dados de meninos que falam que aqui aprenderam ali, que não tinham, não sabiam. E pela minha experiência própria também, a gente constata isso. De meninos que chegam com 16, 17, 18 anos sem saber ler e escrever e que saem lendo e escrevendo. Então, de alguma maneira, essa escola é ressignificada na vida desses meninos. Não estou dizendo que tem que internar agora todo mundo que não sabe ler e escrever. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Mas assim, a escola está cumprindo um papel lá dentro que aqui fora ela tem deixado a desejar. Então, o meu trabalho aponta, de certa forma, para isso, né? O que a escola está fazendo aqui fora que não alfabetiza, que não tem essa relação de proximidade do professor com o aluno, e lá dentro tem. Um pouco agora sobre as expectativas deles em relação a futuro.
triste, né? Porque uns meninos falavam que não tinha expectativa de nada. E muitas vezes conversando com os meninos, eles falam isso, né? De não terem expectativas de sair do crime. E aí eu perguntava para um deles, um curso superior, eu nunca pensei, né? Ninguém é formado na minha família, então não faz parte do universo deles, né? Eles estão num universo muito distante desse que pra gente que é comum, né? Pensar num curso superior, pensar numa pós-graduação. Então, são situações muitas vezes de muita desigualdade que não permitem nem que esses meninos pensem em relação a isso, né? A essas expectativas de futuro pautadas aí na academia. Um outro menino fala, para ser sincero, não vejo como a escola vai me beneficiar nessa vida. Não me vejo fora do crime. Um outro fala de fazer um curso técnico, que queria ir para uma empresa, encaminhar direto a um curso técnico, não tem interesse em curso superior. Outro fala que já pensou, mas não tem certeza do que, de educação física, mas ele fala que ele é tímido e que é difícil para ele. Outro fala de fazer mecânica. Outro fala de cursar direito e exercer. Então eu trago para vocês um pouco, né, do meu trabalho. Espero que de alguma maneira, né, seja útil aqui para a nossa discussão. Para mim, para a gente que está lá dentro, acho que é muito importante a gente pensar um pouco nessa questão da relação do adolescente com a escola e pensar numa escola que seja para além dessa relação, né, de só garantir o conclusivo, né, de só garantir que o menino vai embora, mas que seja de fato significativa e que dê condições para que depois, quando ele saia, ele possa continuar e não cair de novo nessa coisa da evasão. Eu não trouxe aqui o dado na minha apresentação, mas de todos os meninos, o único que quando saiu de uma para outra internação que estudou foi o que é concluinte, porque ele não perdeu nenhum ano mesmo, ele estava na idade certa, no ano certo, mas os outros saem da internação, por vezes têm a vaga assegurada, mas não vão para a escola, não dão continuidade na escola. E acho que a minha reflexão, o que o meu trabalho ele traz, é também isso, né? De se pensar o que a escola lá dentro faz, o que a escola aqui dentro faz, de que forma a gente tem que pensar essa escola para acolher esses meninos, para que seja um ambiente que de fato os forme e que os ajude a tirar desse meio, né? Do meio no qual eles estão, no meio delitivo. É isso. Bom, pessoal, alguém tem uma pergunta? Ninguém Eu pergunta? tenho uma complementação. Que nem assim, eles falam em não dar continuidade na escola, mas a escola também recusa o adolescente, porque por saber que ele veio de uma fundação casa e a mãe na hora de fazer a matrícula, meu aluno é um ex-interno. A escola por si só já recusa isso. Então por isso a falta deles, do retorno. Bom dia, eu sou agente de uma casa feminina. Em algum momento você pensou em correlacionar essa sua pesquisa também voltada para as meninas? Porque o nível de escolaridade das meninas em relação aos meninos é sempre maior, né? Nós tivemos uma experiência de uma adolescente que chegou lá para a gente, que é uma casa inicial e provisória, que ela estava até com o vestibular já pronto, e ela já tinha 19 anos, e tem muitas meninas que chegam ao ensino médio, e a sua pesquisa que eu vejo vem sempre muito voltada para os meninos. Em algum momento você
pensou em fazer essa também pesquisa em relação às meninas? Não, eu nunca pensei, até porque, pela minha experiência de internação em unidade masculina, e até pela quantidade, né, de meninos internados e de meninas internadas, eu nunca parei para pensar em olhar especificamente para esse lado, né? Faltei mais no masculino. Acho que meninas são 5%, né, da população internada. Não tenho nem certeza, mais ou menos isso, né? Mas, vou dar uma olhada para lá também. Bacana. Bom dia, meu nome é Cláudio. Eu queria só reforçar para pontuar aí com a questão da saída do menino da internação e depois tem que ir até a escola. E aí, como você colocou bem, eu acho que existe uma falha aí no sistema de garantia. E aí você tem que incluir, trazer esses laudos para poder reforçar aquilo que a Fundação está fazendo lá. Nesse sentido, lá em Campinas, nós criamos lá um protocolo que já é antigo já, então o menino já sai matriculado. Se por acaso o diretor da determinada escola querer falar que não vai dar vaga, a gente aciona o judiciário e ele se obriga a efetivar essa matrícula. Completa, né? Eles não podem recusar nenhuma matrícula, né? Nenhuma escola. Aqui em São Paulo também, na capital, a gente é recente, a gente estabeleceu esse fluxo de vagas, né? Então, nas unidades de internação, a família, no momento do relatório conclusivo, as famílias indicam 3 escolas próximas à região de moradia do aluno. A gente encaminha para a diretoria de ensino. A diretoria de ensino disponibiliza a vaga, a gente informa a família procede ou não procede com a matrícula. Aí também daria uma outra pesquisa, né, para saber o que acontece com esses meninos, que às vezes tem a vaga garantida, mas não. Né? Em relação à garantia à vaga, a gente conseguiu dar esse passo, né, de fazer a matrícula compulsória, né? Esse desgaste que as famílias tinham de implorar por uma vaga, né, que quando eu entrei na Fundação em 2010 a gente passava muito por isso. Quantas vezes eu tive que intervir, ou encaminhando para o judiciário, ou eu mesma conversando com as escolas atrás de vaga para os meninos que saíram. Então, nesse ponto a gente andou um pouquinho, né, de conseguir a vaga compulsória, mas isso também não garante a frequência do menino, porque ele vai lá, ele tem a vaga, mas ele está naquela escola que exclui, está naquela escola que marca, que ele é da Fundação Sim, e que está em LA, e que está, enfim. Bom, eu queria fazer 2 atentos. A primeira é uma crítica à instituição, que por uma pesquisa interna demora 1 ano e meio para autorizar. Aí vem a pergunta, quanto que se desgastante para o trabalhador e quanto é desgastante para o trabalhador que está lá no chão de pátio e não tem um espaço aberto para esses diálogos institucionalizados. O outro adentro é o seguinte, na minha unidade, eu faço atendimento pedagógico. Né? Cada 2 meses eu chamo o menino e converso para ver o que ele está aprendendo nas diversas áreas e tem um diálogo bacana. E tem um menino específico que está no 6º ano, mas ele está tendo um reforço, estava inclusive com a irmã, mas ele foi progredido. Ele dizia o seguinte, que foi ali na fundação que ele aprendeu a jogar vôlei. Aí eu perguntava por quê, eu falei, porque na escola onde eu estava eu era zoado, me zoavam bastante, eu não gostava de ir para a escola. Aí eu perguntei, por que você não gostava de ir para a escola? Porque eu brigava com o professor, você brigava comigo, a gente ficava aqui em pé de guerra, e os outros que eram da minha turma, que eram mais novos, me zoavam porque eu era velho e estava na escola. E também está aquela questão também, nós temos a problemática de ir para a escola com todo esse histórico, né? De que ele é uma pessoa violenta e o despreparo da escola em recepcioná-lo, que ela não tem preparo para isso, que no atendimento ele saltava bastante. Eu só estou aprendendo a ler aqui, porque é aqui que eu estou tendo atendimento direto com o professor. Aí eu vou fazer a pergunta para a Valéria, se ela pensou um pouquinho nessa relação da violência com a escola, né? De ele chegar na escola, viu que esse papel é violento e como é que a escola recepciona, se em algum momento os meninos trouxeram esse embate para você e como é que foi essa questão? Sim, essa é uma
permeou muito o meu trabalho, né? Dessa relação com a escola aqui e fora também. E os meninos trouxeram isso, né? Eles traziam mais lembranças negativas do que lembranças positivas. Não que não houvessem lembranças positivas, mas o que marcava alguns meninos falavam, eu era atentado mesmo e não sei o quê, e eu jogava bomba na escola, e eu fui expulso porque eu joguei uma bomba na escola, e enfim. Mas tinham uns que falavam que o professor já achava assim, você não vai ser ninguém na vida, você já vai para a Fundação Casa. Então, eles estão já muito rotulados nesse sentido. E eu pensei, sim, foi uma das coisas que eu procurei refletir, né, sobre essa relação com a escola fora. E com essa dificuldade que as pessoas têm de lidar. Porque é o infrator, né? Já está muito bem adjetivado. Mudou um pouquinho a nomenclatura, não é o menor, mas é o infrator, né? Então, não é o adolescente, não. Aquele ali é infrator, aquele passou pela Fundação Casa, aquele ali não presta, aquele ali é terrível. E isso permeia muito o universo escolar. E infelizmente as pessoas não sabem lidar com isso. Bom dia, doutora. Meu nome é Edson, sou agente socioeducativo na Fundação. Eu queria que a doutora passasse para nós uma análise da burocracia que você enfrentou no início para essa pesquisa. Nós que trabalhamos lá dentro sabemos que realmente foi uma batalha dura que você enfrentaste sem muita necessidade. Só a sua análise. Eu, por ser funcionária da instituição, eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava que eu tivesse dificuldade nesse sentido. Não esperava mesmo. Me surpreendeu. A primeira coisa que me surpreendeu foi o projeto ter sido indeferido por conta do gravador. Não, foi indeferido, não me deram justificativa. Quando eu questionei a justificativa, aí veio a história referente ao gravador. E eu tenho indicado uma escola em que de manhã os meninos estavam na escola. Aí tudo bem. Mas assim, me surpreendeu muito. E me frustrou muito também. Porque não se tratava de uma pesquisa que não tem nada a ver com o meu campo de trabalho, muito pelo contrário. Né? Eu sou pedagoga, eu sou responsável pela parte da escola dos meninos e por toda a demanda da agenda deles. Então, eu estou tentando estudar o sentido da escola para os meninos na internação. Por que eu tenho tanta dificuldade de entrar, conversar, entrevistar 6 meninos numa unidade de internação?